7 de março de 2022. Continuamos seguindo com passos firmes dentro dessa distopia que se tornou esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora, todos os noticiários americanos, eu escuto normalmente noticiários de língua inglesa, só pronunciam Kyiv em vez de Kiev. De quando em quando, acesso a Wikipédia para ver informações que estão contidas ali, ver se bate com a realidade, se não, extrair o que houver de interessante ali. Há um tempo atrás, via normalmente Kiev. Agora, eis que me deparo com Kyiv. Você vê ainda no português Kiev. Digo em 7 de março de 2022. Já não sei no tempo que você estiver assistindo esse vídeo se ainda estará Kiev. Mas, se você for para a língua inglesa, já temos Kyiv. E por que isso é tão importante de se notar? Parece uma coisa boba, mas porque Kiev é como se pronuncia o nome da capital hoje no russo. E Kyiv é como se pronuncia no ucraniano. Percebe? Tudo no Wikipédia de língua inglesa, tudo. Quando você vai estudar a história dos russos, desde lá de trás, você vai ver tudo foi substituído de Kiev por Kyiv, ou seja, a forma ucraniana. Gente, nós estamos vivendo 1984, onde as palavras são mudadas para se mudar a concepção de realidade. Olha que coisa tenebrosa que estamos vivendo. Olha que coisa terrível. Né? Então, quando se muda o falar de Kiev para Kyiv, quer-se dar a entender implicitamente que a capital pertence à Ucrânia e não à Rússia, né? Aquela defesa hipócrita que fazemos nos Estados Unidos, a OTAN, aquela defesa contra o imperialismo russo e tal, né? Porque eles são santos, eles não fazem nada, não há imperialismo nenhum que parta dos Estados Unidos, né? Então perceba como as coisas funcionam. Olha a sutileza. Né? Uma semana, 2 semanas atrás, eu escutava os noticiários, sempre muito antenado em relação às novidades, e se falava Kiev normalmente. Hoje em dia não há um noticiário que fale Kiev. Olha que coisa tenebrosa. Isso vai chegar no Brasil. Gente, perceba. Kievo, vem do antigo eslavo, o eslavo oriental, né? De onde surgem os russos de Kiev. Isso desde as crônicas de Novgorod. Se você pegar as crônicas de Novgorod para ler, no original você vai ver Kievo. Ora, o nome é Kiev. Isso, quando chegar no ucraniano, vai chegar como Kyiv. Mas perceba que essa alteração não tem pé nem cabeça, não tem sentido nenhum, se não propagar mais e mais propaganda de forma implícita, justamente como o Orwell muito bem profetizou. Tudo que o Orwell profetizou lá atrás, em 48, brincando com o título 84, acontece agora diante dos nossos olhos. Olha a mudança das palavras, gente. Que forma sórdida de querer mudar inconscientemente aquilo que pensamos. Olha que coisa terrível, né? E eu queria falar um pouco também, gente, além dessa situação bárbara que estamos vivendo, e cada dia sempre mudando, e eu vou trazer as atualizações sempre para vocês desse conflito. Mas é importante nós percebermos por que no Brasil a coisa não muda com tanta agilidade quanto aqui na Europa. Na Europa, todo dia é uma novidade, todo dia é mais bandeirinha da Ucrânia, isso e aquilo. Temos que sentir pena, naturalmente, dos civis que estão no meio desse conflito. Mas eu já disse a vocês, né? Se alguma coisa, a Rússia merece loas de não ter bombardeado todos os civis e conquistado aquilo ali num dia. Porque há uma superioridade militar incomparável, certo? Enquanto a situação deveria ir a termos e ser resolvida de uma forma pacífica, reconhecendo as repúblicas do Donbass, reconhecendo a situação da Crimeia, permitindo o referendo a eles, resolvendo a situação em relação à expansão imoral e ilegal da NATO, da OTAN. Então, em vez de se resolver essas situações, só se quer mais e mais conflito. E quem paga o preço são os cidadãos ucranianos, que não têm culpa nenhuma disso aí. Mas os políticos engravatadinhos têm culpa e sabem o que estão fazendo. Certo? E só querem mais e mais conflito, mais e mais confusão. Então,
eu vejo essas coisas se desenrolando cada dia mais e mais. No Brasil é um pouco diferente. E eu quero que você entenda o porquê disso. O Brasil tem um histórico, assim como toda a América Latina, de uma luta contra o imperialismo americano, que tradicionalmente veio de movimentos de esquerda. Isso vem desde Bolívar, né? Toda a briga que houve de Simão Bolívar em prol da queda das monarquias na América do Sul, depois também com a Batalha de Che Guevara, Fidel Castro. Então, temos um histórico na América do Sul de uma batalha vívida contra esse imperialismo americano, né? E que foi muito bem capitalizada, né, pela União Soviética, né? E a gente chega a ter, não chega a ser a América do Sul, mas a crise dos mísseis, que acontece em 62 com Cuba. Por quê? A esfera de influência da União Soviética vinha até a América do Sul e a América Central. Lembremos que Rússia não é União Soviética, são duas coisas diferentes, certo? Não misture essas coisas. A mídia quer que você pense que é a mesma coisa, porque é muito simples criar slogans de guerra. Ou então falar, essa é a guerra de Putin, né? Como eles gostam de falar, né? Gostam de imbecilizar você, facilitar o diálogo de uma forma que você fique do lado da inconsequência, do lado da ignorância. Ou seja, vamos fazer guerra, vamos continuar esse conflito, né? Em vez de trazer o assunto a termos de uma forma lógica, racional, quais são os problemas que a Rússia enfrenta? Vamos chegar a um consenso? Não. Essa é a guerra de Putin, ele é a reencarnação de fulano ou ciclano, que eu não posso dizer aqui para não perder a monetização do vídeo. Ele é a essência da maldade no mundo, ele quer conquistar o mundo. As pessoas falam de maiores atrocidades, maiores absurdos. Putin é um sujeito extremamente lógico, extremamente inteligente, um exímio jogador de xadrez, sabe o que está fazendo, a despeito de tudo de mal, de tudo de ruim que se fale contra ele. Então é interessante que o Brasil tenha uma certa capacidade de distinguir as coisas de maneira lógica, racional e, ironicamente, por conta dos movimentos de esquerda. Por conta desse histórico da América do Sul, nós temos uma certa rejeição à OTAN de uma forma geral, e é aquilo que está acontecendo. E é interessante porque nos últimos anos, por conta de uma mídia de massa tenebrosa, realmente de um Leviatã que controla nossos pensamentos, essa imagem começou a mudar um pouco, ficar mais aliada com os Estados Unidos, né? E é como eu disse, já falei em alguns vídeos, né? O imperialismo americano pouco se nota, pouco se percebe. Desde 1945, fazendo seus estragos ao redor do mundo, ninguém percebe, certo? Então entendamos as coisas como elas são, gente. Não vamos simplesmente ecoar e refletir esses slogans fáceis de guerra. Entenda as situações, entenda o que está acontecendo, entenda o que está em jogo aqui, porque da forma como as coisas estão caminhando, nós vamos parar em um conflito de proporções inimagináveis. Então faça a sua parte, se esclareça, entenda o que está acontecendo, entenda esse conflito, o que está por trás desse conflito e o que é preciso fazer para acabar com ele. E nós não vamos acabar com ele se ficarmos escondendo a cabeça embaixo da terra, tapando o sol com peneira, pintando bandeirinha da Ucrânia na cara, dizemos somos solidários hashtag, não é? Pressionando os governos da aliança da OTAN para fazer guerra contra Putin, porque só assim que esse homem vai parar, porque é um louco, porque não sei o quê, porque quer voltar ao Império Russo. Olha as atrocidades que as pessoas falam, né? As coisas sem pé nem cabeça. Então, não torne o diálogo, o debate uma coisa simples. Torne-o uma coisa complexa, entendendo as questões que estão por trás dessa fachada que nós vemos, que a mídia traz para você. A mídia vai trazer a criancinha chorando, a mamãe que deixou tudo para trás, a velhinha fazendo coquetel molotov. Você precisa ver além disso. Eu já falei para vocês, a mídia ocidental quer imbecilizar você. Então não caia no engodo da mídia, estude por conta própria, entenda esse conflito e o que está por trás desse conflito, ok?
Mas é muito interessante vermos o 1984 se desenrolando diante dos nossos olhos. Nunca pensei que veria, pelo menos não na minha geração, na minha vida, nunca pensei que veria algo como isso. Que as pessoas estariam imbecilizadas a um ponto tal que poderiam ser conduzidas, né, como uma manada de búfalos cegos indo rumando ao abismo. E isso está acontecendo. Cada dia se mudam detalhes, 2 letras aqui, para controlar inconscientemente uma grande manada. E ninguém fala nada, ninguém percebe nada, né? E quando perceberem, será tarde demais. Então esse conflito está rumando para um lado terrível. Não faça parte dessa patota. Conteste o sistema, pense por você mesmo, escute os 2 lados e você vai ver que hoje, se você analisar friamente, o lado da Rússia tem lógica, tem sentido aquilo que dizem. Tanto as entrevistas com Putin quanto com embaixadores, diplomatas. Se você pegar entrevistas, já deixei no último vídeo, assista. Você vai ver lógica, você vai ver razão no discurso que ali se coloca. Enquanto que se olharmos para o lado do Ocidente, você só vê o vitimismo, o sensacionalismo, a fotinho dos fulanos fazendo coquetel molotov e uma frase estampada, não quero carona, eu quero armas, não sei o quê, não é? Tratando um comediante, um palhaço como se fosse um herói, não é? Um imbecil que já devia ter se rendido muitos dias antes do conflito tomar as proporções que tomou, mas só não o fez porque estava confiante. Aí o pessoal quer comparar, não é, essa defesa estoica, nessa resiliência do presidente ucraniano, querem transformar ele num grande herói, num ícone, né, da liberdade, da defesa. É óbvio que ele só fez isso porque se escorava nos Estados Unidos, é óbvio, né? Porque se escorava na ideia de que a OTAN ia protegê-los, né? E a OTAN deixou na mão deles, é claro, não querem uma guerra nuclear, é óbvio, né? Querem comparar isso às invasões tenebrosas que aconteceram na Síria, no Iraque, na Líbia, né? Em todos os lugares onde o imperialismo americano estendeu seus... Para onde o imperialismo americano estendeu seus tentáculos, né? Ah, porque aquele pessoal lá saía correndo de casa, não ficava defendendo seu... Como é que esse pessoal ia defender suas nações munidos de pedras? A Ucrânia recebe ajuda humanitária de todos os cantos. Não que a ajuda humanitária aos refugiados não seja uma coisa boa, é uma coisa louvável, porque os cidadãos não têm culpa nenhuma disso que está acontecendo. Seus governantes têm uma culpa clara. Né? Mas o pessoal, em vez de enxergar isso, em vez de enxergar como os conflitos poderiam ser resolvidos, eles simplesmente tapam o sol com uma peneira e querem criar chavões fáceis e simples, chavões de guerra, né? Putin é maluco, não sei o quê. Veja como a imbecilidade toma conta, gente. Cada dia mais eu vejo pessoas ignorantes, não imbecis, ignorantes, que não fazem muita noção do que está acontecendo, não tem muita voz para opinar. Passam-se 2, 3 dias e essa mesma pessoa já começa a repetir esses chavões imbecilizadores. Foram imbecilizados pela televisão, pela CNN, né? Todas as emissoras vão falar em uníssono a mesma coisa. Então você tem que estar fora disso, se libertar disso e começar a pensar por si mesmo. Começar a entender as coisas que estão acontecendo diante de si. Okay? De outra forma, o conflito não vai tomar um rumo bom e só vai rumar para o pior e para o pior. Quanto mais bradarmos, quero guerra, é guerra que teremos. E quando essa guerra acontecer, realmente tomar proporções inimagináveis, não vai ter para onde fugir, meu amigo. O Brasil vai estar um pouco melhor em um primeiro momento, com toda a certeza, do que a Europa. A Europa vai deixar de existir. Mas em um segundo momento, esquece. O mundo todo vai pagar o preço da nossa imbecilidade. Então, comece a se iluminar. Escute entrevistas, assista entrevistas com os russos, o que eles têm a dizer, e compare com o que os ocidentais estão a dizer, com o que os Estados Unidos estão a dizer, com o que a França está a dizer, com o que a Alemanha está a dizer. Compare as duas versões
E tente entender o que é propaganda, porque o pessoal vai dizer, é propaganda do Putin, é propaganda da Rússia, não sei o quê. Deixe de ser um idiota. Você não consegue discernir o que é propaganda e o que são fatos? Você precisa escutar, você precisa analisar, coloque tudo à prova. Se for sentimentalismo, se for simplesmente uma mensagem que queira te aliciar pelas suas emoções, isso é propaganda. A foto da criancinha estampada com um curativo, com sangue escorrendo e tal. Isso, quando a mídia ocidental podre, imunda, coloca isso estampado diante de você, é para te aliciar pelas emoções. Não há absolutamente... E aí, ao final, se conclui isso com essa é a escolha, essa é a guerra do Putin, de ninguém mais. Olha, não seja um idiota. Como é que um homem vai tomar uma decisão dessas? Não é? Ainda mais um homem inteligente, com a genialidade desse camarada. Não é? Então, isso é algo que vem sendo construído e você consegue enxergar. Já falei para vocês, gente, isso não surge do nada. A mídia trata como se fosse uma coisa que surgiu do dia para a noite. Isso vem sendo construído há anos. Pegue entrevistas do Putin desde 2007, eu já falei a vocês. Escute o que os russos têm a dizer e compare com o que está sendo dito pela mídia ocidental. Veja o que é propaganda nessa história toda. Okay? Pense por si só. E cuidado, porque é o que eu já disse antes. O Brasil está um passo atrás dessa contaminação da mensagem imbecilizadora que a mídia de massa propaga hoje. Está um passo atrás, mas não está imune. Cada dia que se passa, eu vejo o Brasil se afundando mais e mais na lama da imbecilidade, da ignorância. A ignorância já está, né? Grande parte do Brasil já está afundado na ignorância. Não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas pintam bandeirinha da Ucrânia, defendemos. Temos, inclusive, né, oportunistas que vão para a Ucrânia para angariar recursos para ajudar os ucranianos e tal, e acabam fazendo outras coisas por lá, né? Então não seja um idiota. Pense por você mesmo. Pegue os fatos, escute os dois lados. Analise os fatos que estão sendo deitados pelos dois lados e tome a sua decisão do que está certo e o que está errado. É isso que você precisa fazer, ok? Mas não seja controlado por aqueles que querem controlar você. Eu atualizo vocês conforme esses conflitos forem tendo seu desdobramento natural. Vamos continuar falando desse assunto e trazendo mais clareza ao debate, que é sempre importante. Um abraço e até a próxima.